Remo! Fala, maioria, boa tarde, tudo bom? Estamos aqui, Fenômeno Azul, ao lado do presidente Fábio Bentes, ao lado do novo executivo de futebol, Carlos Quila, para trazer as melhores informações para você, tirar dúvidas e acrescentar com o planejamento. É isso mesmo, presidente Fábio Bentes. Grande abraço, ao vivo aqui da Remo TV para os torcedores do Fenômeno Azul. Boa tarde a todos, sim, é uma honra a gente estar apresentando aqui o Carlos Quila, um profissional que tem muita experiência no mercado, teve grandes trabalhos, Avaí, Náutico, enfim, Joinville e tantas outras equipes, tem já experiência no mercado que a gente busca, é um profissional que já vai participar agora dessa montagem do elenco para 2020, seleção do treinador, eu tenho certeza que vai ter grande sorte aqui no Remo e sucesso como ele teve em outros clubes, inclusive com títulos, acessos. Vai falar um pouco mais da experiência dele, tenho certeza que a Azulina vai abraçar e vamos vibrar positivamente para que 2020 seja ainda melhor do que 2019. Como falou o presidente Fábio Bentes, seja bem-vindo, grande Carlos Quila, experiência não lhe falta. E fale pra gente dessa experiência, você assumindo pela primeira vez no norte do Brasil, aqui o Clube do Remo, um clube que é de pressão, um clube grande, que busca dias melhores cada vez, agora em 2020, com esse investimento para que possa chegar numa Série C, possa ter suas conquistas na temporada. Carlos Quila, por gentileza, se apresente ao vivo conosco na Remo TV, ao torcedor do Clube do Remo. Boa tarde, torcida remista. É uma satisfação, um prazer enorme nesse momento aqui, né, nesse projeto novo para o clube, um clube que tem uma torcida maravilhosa, a gente vê pelo apelo que tem, né, pela cidade, pela estrutura que o clube tem, e o nosso objetivo aqui é a temporada de 2020, a qual nós já começamos a discussão hoje numa reunião pela manhã, tratando de diversos assuntos e ela ainda vai ao decorrer do dia e da semana, no sentido de a gente alinhar as ideias para que a gente consiga já a construção de uma equipe bastante competitiva, a definição da comissão técnica, para que a gente tenha uma boa temporada. Boa temporada. Agora, antes de ter uma boa temporada e conhecer o currículo de Carlos Quila, o executivo, eu digo sempre que existem 3 tipos de executivos no Brasil. Não sei se você concorda. O executivo gestor, o executivo de futebol e o executivo operacional. Você se enquadra em qual? Eu diria que tem um pouco de cada um, né? Pela minha experiência, já trabalhei na parte de organizacional do clube, que é fundamental, principalmente num clube como o Remo, que vem num processo de organizacional, né? De reconstrução, de melhorias, né? Então a gente pode colaborar muito nesse sentido, trazendo ideias, inclusive, de outros clubes pelos quais nós já tivemos a oportunidade de trabalhar. Mas a gente sabe que o foco sempre é o departamento de futebol, né? Que a gente precisa atingir as nossas metas traçadas e eu me sinto preparado, né, para esse desafio. Estou muito orgulhoso de estar aqui, podendo participar desde o início desse projeto. Eu acho que isso é fundamental para que as ideias elas sejam bem construídas e colocadas à mesa. Entender bem, primeiramente, como é que o clube funciona, né? A gente precisa saber como é que as coisas funcionam. A gente sabe que, pelo que a gente acompanha, mas sempre de longe, como é que a torcida gosta de uma equipe, essa ideia, né? A gente precisa, nessa reconstrução da equipe, trazer para que a gente tenha êxito. E estamos trabalhando nesse sentido. A função do executivo de futebol, todas as vezes o torcedor pensa que se criou-se, digamos assim, até um ciclo vicioso do Brasil com o executivo de futebol. Depois que criou-se essa função, esse departamento dos últimos anos no futebol brasileiro, é que ele serve somente para contratar e demitir. Mas é muito mais do que isso, né, Quila? É verdade. Hoje nós precisamos ter vários setores que nós temos que comandar, desde a parte nutricional, departamento médico, a parte de comunicação do clube, a parte institucional, né? Além da questão de análise de desempenho, que hoje é extremamente importante, é um centro de inteligência que o clube tem que ter, já acompanhando o mercado para que o ano que vem, ou daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, nós tenhamos um perfil
já de prospecção, de avaliação de mercado, para que quando vá se contratar um jogador, a gente já saiba quem são esses atletas, né? Esse setor de inteligência é importante, o clube já tem profissionais nessa área e a gente precisa fazer com que isso funcione harmonicamente, né? E temos responsabilidade naturalmente sobre todos esses setores, setor jurídico, o setor de registros. Então é bastante trabalhoso. Para quem não conhece a função, se trabalha muito no futebol, né? Você tem que ter uma dedicação grande para o clube para que você consiga equacionar todos os problemas que são gerados no dia a dia, que o futebol você tem permanentemente problemas que precisam ser equacionados para dar uma condição para que a comissão técnica no dia a dia possa executar seu trabalho, fazer com que o atleta tenha o melhor o seu rendimento, né? E é isso que vai fazer os resultados. E nós temos competições importantes, nós temos o Campeonato Estadual, nós temos a Copa Verde, nós temos Copa do Brasil, que essa é importante na parte orçamentária do clube, a gente conseguir passar de fase, né? E o objetivo principal que a gente vem falando, desde que nós começamos a alinhar a conversa da minha vinda, o objetivo principal, que eu tenho muita experiência de Série A e Série C, de Série B, então o objetivo principal do clube do ano é o acesso e a gente vai trabalhar, vai entregar nosso tempo para que a gente consiga atingir essa meta. Presidente, da reunião anterior, isso logicamente ficou sem aquela expectativa da sua última entrevista, sobre o Executivo. O Executivo sendo apresentado com exclusividade pela Remo TV. A você, torcedor do Clube do Remo, vai conhecendo cada vez mais o Carlos Quila e também o planejamento que a gente vai tocar já nas etapas desse planejamento para 2020. Agora o foco principal, presidente, é este treinador? A gente já iniciou uma conversa aí há pouco, né? Pretendemos aí ter uma definição de treinador ainda essa semana, né? Se possível, claro. Nem sempre somos os donos do tempo, mas o nosso objetivo é ter o quanto antes essa definição. Já estamos também iniciando uma avaliação do elenco, valores por posição, quem fica, quem permanece dos que estão aí, quem vai vir, novas possibilidades. Estamos trocando algumas figurinhas. O Quila tem um vasto conhecimento do mercado. Acho que isso vai ser muito importante para a gente identificar as peças corretas, né? Já que a gente entende que as contratações elas têm que ser assim, já pensando na Série C, claro, obviamente que na transição do Campeonato Estadual para o Brasileiro é natural ter mais algumas contratações, até porque alguns atletas nesse momento preferem disputar os estaduais ali do eixo do Sudeste, né? Especialmente o Campeonato Paulista, pelos valores envolvidos, mas que no segundo momento podem achar interessante disputar uma Série C pelo Remo. Mas eu acho que agora a gente precisa montar uma base de time, já visando o futuro, e aí a partir dessa base a gente fazer algumas poucas trocas entre o estadual e o brasileiro. Isso também é um desafio. A gente entende que a gente tem que trazer agora, já pensando no futuro, como o Quila falou muito bem, o nosso principal objetivo é o acesso. Esse ano batemos na trave, das 18 rodadas em 15 a gente ficou na zona de classificação, mas eu espero que ano que vem a gente consiga chegar nesse jogo do mata-mata e aí sim, uma competição à parte, a gente possa conseguir a vaga. Orçamento. O investimento que vai ser maior, presidente, agora para 2020 do que foi, dada a dificuldade inicial e depois a organização durante a temporada? Ano passado a gente começou o Campeonato Paraense com uma folha de 250 mil, falo de atletas, né? Quando eu falo em folha, eu falo de atletas. Esse ano a gente deve começar com uma folha de 300 mil, então 50 mil a mais que o estadual. E aí no decorrer do ano, dependendo das nossas arrecadações, do que a gente avançar nas competições, daquilo que a gente conseguir acumular, a gente vai ter um ajuste natural. Como em 2019 a gente teve um ajuste de 250 para 300, chegou a pagar até 320 em determinado momento na Série C. A gente deve ter um acréscimo aí para 350, quem sabe com a melhora da arrecadação até para 400 na Série C. Eu entendo que é o principal campeonato, é óbvio que a gente vai buscar o tricampeonato estadual, seria importante para a história do clube. Tem mais um tricampeonato, é uma marca interessante para a gente, mas a gente tem como objetivo principal sim o acesso e os nossos olhos estão lá na frente. Quila, em cima desse orçamento, essa definição, logicamente que a gente sabe como o presidente falou e com a experiência que a gente tem também no meio, que você projeta um orçamento, mas não significa que vá à risca aquele orçamento. Pode ser um pouco mais dentro daquela margem, né? Ou seja, trabalhar em cima deste orçamento para o início da temporada.
dos atletas que você conhece, dos atletas que você deve estar iniciando a conversação junto com o presidente da diretoria de futebol, de uma lista também que o clube deve apresentar, dos analistas e tudo mais, que vocês vão estudar. Se forma um time dentro daquela expectativa daquilo que é o planejamento, e eu gostaria também, em cima disso, que você falasse sobre essa questão da sua visão, sobre o planejamento daquilo que foi conversado com a presidência e a direção do Clube do Remo para 2020. O presidente falou muito bem, o mercado ele é bastante competitivo nesse momento, né, que os clubes de São Paulo, que tem naturalmente um orçamento maior, e nem sempre se consegue aquele jogador que a gente tem o objetivo. Mas, de certa forma, nós vamos montar uma equipe forte já do estadual, mas resguardando uma parte financeira para que a gente tenha um potencial à medida que surjam oportunidades de mercado, né, de algum atleta que seja ofertado e que a gente possa trazer na sequência, né? E a gente sabe que a torcida azulina é o nosso maior patrocinador, né? O maior patrocinador é o torcedor nosso que vai a campo, que essas rendas, à medida que nós fizermos uma boa campanha, nos proporcionarão que a gente traga outros atletas, faça um investimento maior, né? Então a gente espera que a torcida entenda, e ela vem entendendo na sequência, a gente vem acompanhando essa gestão, né, vem cumprindo os compromissos. Isso é uma ferramenta extremamente importante para quem trabalha na minha função, da credibilidade que o clube tem com o mercado para que a gente possa trazer atletas, né, isso é fundamental. Mas a gente sabe que esse time que vai jogar o estadual seguramente não vai ser o mesmo grupo que vai estar lá na Série C, né? Nós vamos, o objetivo principal, como nós falamos, é a Série C, então naturalmente o clube vai resguardar o investimento financeiro mais para esse momento. Keila, treinador, o presidente falou ainda há pouco que a expectativa, dependendo do avanço das conversações, os nomes que surgem nos bastidores, sem especular logicamente, mas que já existem intenções sobre treinadores. Você acredita que tem como avançar e esse perfil desse novo técnico do Clube do Remo é muito em cima daquilo do que vem se jogando hoje em dia? Intensidade, ofensividade, porque uma coisa interessante, o presidente sabe disso. A arquibancada aqui no estado do Pará, ela não gosta de time que joga para trás, ela gosta do time que joga para frente. Então tem que buscar no mercado, já está se buscando, analisando tudo isso, esse perfil desse novo técnico do Remo? A gente teve algumas conversas, mas isso vai, na sequência, a gente vai ter mais tempo, né? Eu cheguei essa madrugada, tivemos uma reunião pela manhã, a gente falou sobre diversos assuntos, né? E, naturalmente esse é um assunto extremamente importante, a gente tem que tomar um tempo maior para essa discussão. Com relação a essa questão de ofensivo ou defensivo, eu sempre acho que a minha ideia é de ter um time sempre equilibrado, né? Você pode ser ofensivo, marcando, tirando espaço do adversário. Você está agredindo o adversário, você está tirando o espaço para ele jogar, você está sendo agressivo, né? Então, o futebol, se fala tudo sobre futebol, mas o importante sempre é que você tenha um profissional que tenha uma ideia bem concebida e que ela seja aquilo que a gente está pensando sobre o clube para a próxima temporada, né? Eu acho que a gente estamos traçando um perfil de profissional e em cima dele é que nós vamos contratar o técnico, nós vamos contratar os jogadores para que a gente consiga transformar essa ideia de jogo efetivamente em vitórias. Ou seja, contratações em conjunto, presidência, direção de futebol, o executivo Carlos Keila e esse novo treinador? Tem que estar alinhado, né? Porque a ideia de jogo ela passa muito por isso. Você traz um jogador aqui, muitas vezes a forma de jogar do treinador é diferente, o jogador fica alijado ao processo, né? Então é preciso a gente alinhar essas ideias para que a gente consiga economizar, porque os recursos são poucos, a gente precisa utilizar bem esses recursos para que a gente tenha um grupo reduzido. Eu sempre defendo essa ideia, a gente tem que ter um grupo pequeno, mas mais qualificado. Estrutura e credibilidade pesa muito no futebol, aquilo que você já observou, te chamou a atenção altamente positiva, não só para aceitar o convite, mas a nível também de disputar pelo Brasil, o que é o Clube do Remo hoje? Exatamente, a gente sabe o que é o apelo popular, a torcida que o Remo tem, a estrutura que o Remo tem aqui, essa sede que eu não conhecia, espetacular, no centro da cidade, né? Mas principalmente sobre o aspecto do futebol em si, pagamento de salário em dia,
Isso é importante para que o atleta venha com a sua família e saiba que ele vai trabalhar e vai receber. Isso é extremamente importante para consolidar trabalho. Perfil de atletas. Geralmente você trabalha com qual tipo de perfil de atletas? Aqueles mais família, mais responsável, não tem muito dessa não? É profissional, né, que se adeque à questão na condução da hierarquia do clube. Olha, a gente o clube já deve ter, mas a gente vai aprimorar, se Deus quiser. Temos uma cartilha, o atleta tem que cumprir os horários, né? Nós temos que ter, o clube tem os seus compromissos, o clube cumpre seus compromissos, o atleta tem que cumprir os seus também. Então os horários, todos os compromissos que o clube tem e o atleta tem que ser bastante rígido. Ou seja, disciplina partindo da presidência, da direção de futebol, do executivo e do treinador. Esse alinhamento, né, presidente, tem que ter, não que não teve esse ano, mas faltou algo a mais, que serve sempre de experiência para a próxima temporada, que você mesmo já falou isso, né? A gente está aprendendo a cada dia e por que não acreditar? 2020 é o ano para que se possa fazer realmente melhor ainda do que foi feito, corrigir erros e manter uma base. É o importante daquilo que você sempre entendeu, tem que ter uma base. Falar em base, renovações a qualquer momento também podem acontecer. Já está nesse ritmo, também é dado ao executivo, o Carlos Quila conversando com vocês? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente precisa evoluir. Eu acho que a gente teve um bom ano no geral, tendo que algumas coisas poderiam ter sido de outra forma, e essa correção ela vai acontecer, na verdade já está acontecendo. Entendo que é isso. Acho que a gente parte para 2020 de uma forma melhor do que a gente iniciou 2019, e eu espero que isso facilite que a gente consiga corrigir os erros, né? Que a gente tenha cuidado para nesse processo de mudança a gente não mudar os acertos também. No afã de mudar, né, aquilo que pode não ter dado certo, a gente pode mudar algumas coisas que deram certo. Então esse cuidado e a experiência do Quila, ela vem somar com a gente nisso, para que a gente tenha a tranquilidade, o olhar de fora. Ele estava acompanhando a competição, apesar de ele estar disputando a Série B pelo Brasil até agosto, né, que tem agosto, foi 2 meses atrás, mas acompanhava a Série C, porque quem vive no futebol, gosta de futebol como ele vive. Eu fiquei impressionado com o nível de conhecimento dele de atletas, inclusive a gente batendo uma bola ali rápido, trocando umas figurinhas, e conhecer os atletas, que citava A, B, C, falava perfil, esse já trabalhou, esse não trabalhou, mas tem esse histórico, fez isso, aquilo. Muito importante esse nível de conhecimento que ele está trazendo para a gente aí, inclusive de convivência, de informação. Tem uma rede de contato, ele faz parte da ABEX, que é a Associação Brasileira de Executivo, então é uma rede de contatos aí para trocar informação, trocar figurinha. Toda vez a gente vê o atleta no jogo, se impressiona com o futebol dele, mas não sabe o restante do ano dele como é que foi, não sabe o histórico dele no extracampo. E esse conhecimento aí, esse relacionamento que ele tem no mercado, vai agregar a gente tirar algumas dúvidas aí, ver se vale a pena, porque o Clube do Remo, como mesmo foi dito por você, né, Elcio, como o Quila reforçou, mas o Clube do Remo é um clube diferente. Não é porque o atleta deu certo no clube A e B que ele vai dar certo no Remo. O Remo tem as suas particularidades, principalmente pela essa cobrança que a nossa torcida tem, com razão. Um clube grande tem que estar sempre buscando resultado, mas eu entendo que ainda qualquer atleta que dá certo aqui. Às vezes ele fez um bom ano, mas chega no Remo e ele não consegue render por outros fatores que a gente acaba não tendo controle, né? Mas eu acho que a gente vai trabalhar e forte, cada vez mais forte, esse trabalho que já se iniciou e que agora está dando continuidade. Próximo passo, definição do treinador e paralelo. Algumas renovações ainda que faltam, algumas já foram feitas e anunciadas, outras já estão feitas, em breve vão ser anunciadas, e a gente vai procurar finalizar esse ciclo agora ainda no mês de novembro e já começar a trabalhar novos reforços com a participação do executivo, com a participação do treinador, que acho que é importante opinar também em relação a isso, a gente tentar fazer um grupo forte aí para 2020. Existem peculiaridades no futebol paraense que eu acredito que você nunca deva ter enfrentado. Por exemplo, se o Cametá se classificar agora, você pega 5 horas de via terrestre, depois pega uma lancha que você está atravessando o Rio Tocantins e ainda vai ter dificuldade de jogar no Parque do Bacurau. Você sabe, como exemplo, o torcedor que está vendo sabe muito bem. Veja só, você vai jogar em Santarém, você pega um voo que dura 1 hora. Você vai jogar debaixo de muita chuva, você vai jogar debaixo de muito sol, gramados que têm problemas, gramados que são bons, ou seja, existe aqui, geralmente eu digo, não sei se o presidente concorda comigo, você também, torcedor que está conversando com a gente, que muitos jogadores, por exemplo, como o presidente falou, que vão muito bem
em determinadas competições e na temporada, chegam aqui e não conseguem render. Já vão render no segundo semestre devido à questão de adaptação, devido a essas peculiaridades. Tudo isso também é um cuidado e é novo para você também, mas com a sua experiência no ritmo de futebol, que eu me lembro, Avaí, Ceará Esporte, Náutico, começou no Grêmio de Futebol Porto Alegrense, ou seja, por aí, Joinville e outras equipes, lhe dá esse respaldo, né, querido? São adversidades que normalmente você não encontra. Mas assim como nós vamos lá, as outras equipes também vão, e pior é eles virem até aqui, porque eles passam isso a cada... Tem que utilizar também. Eu vivenciei isso agora no Brasil de Pelotas. Nós saímos de Pelotas 4 horas de ônibus, íamos a Porto Alegre, pegávamos uma conexão até São Paulo e o destino do jogo. Então, era 10, 12 horas de deslocamento, tanto na ida quanto na volta. Então, os clubes se queixam de jogar em Pelotas, mas eles vão uma vez e nós saímos toda semana. Mas tu tem que aprender a conviver com isso, né, e ultrapassar essas dificuldades. E nesse aspecto, o Remo vem passando de forma positiva, porque nos últimos 2 anos foi campeão enfrentando essas dificuldades. Exatamente. Então a gente tem que ter todo esse know-how aí da equipe de apoio que faz constrói as viagens aí, né? A nossa logística. Então a gente vai procurar da melhor forma usar isso para que a gente enfrente mais uma vez essas adversidades e que nos sirva de aprendizado. Última pergunta ao presidente, daqui a pouco para o executivo Carlos Quila. Grupo A ou Grupo B vai ter um distanciamento grande em 2020, porque tudo projeta para o Clube do Remo cair no Grupo A. Você acredita, presidente? Tem dessa? O Grupo B vai ser mais forte que o Grupo A, dificuldades, ou o Grupo A não é assim, ou tudo é nivelado? Não, eu acho que é nivelado, a gente vê esse ano, inclusive, supostamente, o Grupo B seria mais difícil do que o Grupo A, que foi o grupo que a gente ficou, mas classificaram 3 do Grupo A. Então, esse objetivo, acho que a gente, enfim, não vai escolher grupo nem adversário, mas muito provavelmente a gente deve retornar para o grupo do Nordeste e vamos ter que estar pronto para enfrentar os desafios, particularidade. A gente ganha na questão da distância, a logística melhora, a gente teve logísticas complicadas aí, chegar em Tombos, chegar em Lucas do Rio Verde, Achão, próprio Erechim para jogar contra Ipiranga. Então, eles também tiveram dificuldade para vir para cá. Acho que o Quila foi muito feliz nessas colocações. Mas acho que aí a gente já vai ter uma logística melhor em compensação. A gente tem um futebol mais pegado, com característica parecida com a nossa. É um futebol mais competitivo nesse sentido. Acho que no grupo B se joga mais, se deixa jogar mais, e no grupo A vai ser aquela coisa mais tradicional, né? Tradicional. Vamos guardar, acho que não tem que escolher o adversário, obviamente a gente vai ter que adaptar o nosso time a forma de jogar dos adversários, isso é natural, mas aí deixei isso para o treinador e tenho certeza que ele vai saber o que fazer. Carlos Quila, foi um prazer conversar com você, conte sempre conosco no dia a dia. O Clube do Remo, ele é um só, e tem um exército que acompanha, uma nação que lhe incentiva. Por isso a cobrança ela é ferrenha para que sempre seja o melhor. Eu te desejo sucesso e boa sorte. E aproveito também para fazer a pergunta. Você já trabalhou no Nordeste, você conhece dentro da questão da tradição contra o Norte. Ou seja, a parada vai ser mais pesada se cair no ar, ou no grupo B dá para ficar naquele estilo ali, ou não tem dessa? Como o presidente falou, é difícil escolher. Eu acho que nós vamos fazer a nossa parte, né? Pensar naquilo que a gente está construindo. Eu acho que esse cenário é um cenário bom, né? Daquilo que está acontecendo no momento do clube. É um clube com uma capacidade absurda de crescimento, né? À medida que ascender as divisões, o potencial que tem, né? Enquanto tem clubes que jogam a Série B praticamente sem torcedor nenhum. Então nós temos a obrigação de trabalhar muito para que a gente consiga atingir os nossos objetivos e proporcionar ao povo remista disputar primeiramente uma Série B. Presidente, obrigado. Está aí a apresentação então também do executivo de futebol Carlos Quila. Obrigado, boa sorte a todos. Remo TV na área sempre, vem muito mais novidades, aguardem aqui para vocês. O produto final é o Clube do Remo. Falou, maioria!